Estamos de volta. Ricardo Mota, entrevista desta semana, tem como convidado o professor da Universidade Federal de Alagoas e cientista político Ranulfo Paranhos. Falamos aqui sobre, enfim, os problemas da Europa, as mobilizações, manifestações na América do Sul. Mas, enfim, eu deixei para ele a indagação. Ele colocou que hoje o Brasil tem duas seitas, né? Que correspondem a quem avalie mais ou menos isso, 30% do lado e 30% do outro. Na sua opinião, elas são representativas de fato do que é a realidade brasileira ou apenas no mundo virtual das redes sociais? A gente tem aí uma análise que é sobre as redes sociais e uma análise sobre o mundo real. Essa manifestação de seita muito própria, né, das redes sociais. Né? Mas a da rua também. Né? A da rua defende bandeiras, né, que é muito mais de fé do que de racionalidade. Né? Não questiono fé. Também, mas a fé tem um território dela que é a religião. Né? Exatamente. Né? Não deve ser a política, acho Nesse caso, a gente vai ter que discutir porque é uma fé na política. Né? Você tem que confiar, tem que acreditar. Mas o básico da política é que você tenha grupos que se respeitam, se você quiser democracia. Grupos que se respeitam, grupos que disputam espaços de poder, mas esses espaços de poder são disputados com regras muito bem estabelecidas. Mas o que parece que nos últimos anos a gente tem extrapolado um pouco os limites dessa regra. Candidato que diz se perder a eleição não reconhece, o outro no dia seguinte, né, não reconhece a eleição, não estende a mão, enfim, né, a gente é aquele comportamento de seita. Vamos lá, os números você já disse. É muito próximo à barbárie, né? Ricardo. Eu acho que a gente não chegou lá ainda, né, mas a barbárie é a irracionalidade das massas. A literatura em ciência política já aponta para isso, né? As massas são irracionais. Freud também apontava isso, né? Tem um autor que é economista, mas tem contribuição para a ciência política, chamado Joseph Schumpeter. E ele começa a fazer essa primeira afirmação lá no início dos 1900, e ele diz: as massas são irracionais. E isso explica porque um grupo muito menor e organizado coordena as massas. Esse grupo é chamado de elite. E até hoje isso está valendo. Agora, os números você já falou, a gente tem mais ou menos 30% em uma e mais ou menos 30% na outra. Então, esses seriam os tetos dos fiéis, né? O teto dos fiéis. Né? E aí você teria um espaço de 40%. Agora, vamos lembrar... Quem vai ganhar quem, né? Nesses 40%... Porque ali não tem jeito de um converter o outro, né? Então, é esse meio que está em jogo. Não tem. Né? Isso é um ponto importante que você citou. E desses 40%... Os dois, para poder se sagrar campeão nas próximas eleições, né, em 2022 e por aí vai, ele precisa conquistar esses 40%. Só que uma das duas seitas, a seita PT, tem menos poder de adesão a esses 40%. Né? Hoje, né? Hoje. Se a eleição fosse hoje, se hoje fosse, né, outubro de 2022... Eu espero estar nessa mesma forma ainda. Se hoje fosse outubro de 2022, a seita PT tem mais dificuldade de agregar parte desse, ou a maioria desses 40%. Esse 40% rejeita mais o PT do que rejeita o Bolsonaro. Mas é o eco ainda do ano passado, não é não? É o eco da rejeição ao PT, né? A gente não superou o discurso sobre o maior fenômeno de corrupção da humanidade. A população não superou isso, né? A população não superou o que a gente perdeu do ponto de vista econômico em 3 anos do final do governo Dilma 1 para o início do 2, a gente não superou isso. Bom, enfim, esses dados aí ainda fazem muita diferença hoje e vai ser utilizado no palanque. Mas não há uma desidratação da outra seita já? Também. Seita bolsonarista? Mas o que as pesquisas têm indicado... Resiliente ainda, né? É que ainda é preferível você aderir à seita Bolsonaro do que à seita PT, né? Mesmo com o santo sendo liberto. Obrigado, professor Ranulfo. A gente conversaria ainda. Esse é um assunto, obviamente, para outros programas também. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.